Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá, amigos, vocês estão no canal Jogando Conversa Fora, portanto aproveita e se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, deixa os seus comentários para fazer o nosso canal cada vez maior e melhor. Hoje nós vamos conversar com uma mulher guerreira, negra, linda, uma pessoa que tem uma história de luta e de mobilização em prol da conscientização negra. E essa pessoa, ultimamente, tem feito alguns trabalhos muito interessantes a respeito dessa temática, e é com muito orgulho que, a partir de agora, nós vamos conversar com a nossa querida amiga Sônia Terra. Ai, que Tudo prazer! bem, Tudo bom? Tudo bem. Sônia, quem é a Sônia Terra aqui para os nossos internautas? Então, eu sou uma mulher negra, costumo dizer mulher negra, militante feminista. Sou filha de uma empregada doméstica, de um pai que não assumiu essa paternidade, que só tenho dele o nome no registro. Então, eu digo que a minha mãe é meu tudo e minha referência de motivação a buscar sempre o meu espaço, não é? Sou uma pessoa que muito cedo, a partir da participação na Igreja Católica, dos movimentos de adolescentes, de jovens, não é? Fui começando a ter consciência de quem eu era, de onde eu vinha e de caminhos que eu poderia seguir. Vivi uma realidade muito difícil na minha adolescência, enquanto menina negra, não é? De muitas dificuldades, de necessidades, lembranças muito dolorosas daquilo que você queria o mínimo e não conseguia ter, não é? Mas que tive a oportunidade de optar entre reclamar da vida, não é? Ou lutar para melhorar minha vida e de outras pessoas. E nisso, essa participação com outras pessoas, com o coletivo, com a Igreja Católica, foi determinante na minha vida. Então, assim, eu desde cedo, desde 12, 13 anos, comecei a participar já. Então, eu costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo, né? Participando de movimento, participando das lutas. No primeiro momento, sem ter essa consciência desse ser mulher negra, porque, parafraseando Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se, e eu digo, ninguém nasce mulher negra, torna-se, porque a gente vive uma sociedade que nos impõe, não é, um modelo, um padrão de beleza branca, que é moldada pelo racismo, e que aí isso na adolescência tem um peso muito grande. Então a gente é visto como feio, o nosso cabelo é feio, os nossos lábios grossos são feios, o nosso jeito de ser não tem a boa aparência que a sociedade cobra. E isso é muito difícil quando você vive essa adolescência, mas às vezes você não consegue ainda se perceber que tem todo algo que é o que a gente vai conhecendo e sabendo que é o racismo e o que tem por trás. Então, na minha vivência a partir da igreja, antes só era a questão mesmo do ser cristão, da política, né, da fé, né, não só da religião, mas eu digo a fé aliada a obras, a uma participação social. Eu venho na época da teologia da libertação, né? Eu digo que eu sou muito feliz por isso, porque a partir da teologia da libertação, que era todo um momento em que a igreja era mais progressista e aí chamava atenção para a nossa luta de classe, para essa divisão. Então eu digo que eu muito cedo tive a oportunidade de compreender qual era o meu espaço, o meu lugar. E compreendendo isso, eu fui nessa trajetória, né? Então, só depois dessa participação eu vi, olha, eu estou na luta, eu sou uma pessoa que estou na periferia, tenho uma classe,
mas tem outras coisas mais específicas. Eu sou mulher, como mulher eu estou vivendo algumas coisas que elas não são boas. E aí a gente vai se compreendendo como mulher dentro de uma sociedade que é machista. E aí também, de repente, a gente percebe que como mulher e como negra, existe questão bem mais específica no ser negra. E isso tudo vai formando a Sônia Terra, né? E aí eu venho dessa trajetória no movimento, da participação, e aliado a isso, tendo que viver nessa realidade de uma jovem, que aí tem que trabalhar para sustentar a mãe, que tem que ser arrimo de família muito cedo. Eu, desde os 13 anos, comecei a comercializar coisas. Eu vendia do beiju de coco ao mingau de milho, né? Naquela época, a Avon, Christian Grey, vendia produtos para ganhar um dinheirinho, para poder assumir ali, contribuir com minha mãe, ter o dinheiro para pagar o ônibus para ir para a escola, ajudar minha mãe a criar a minha irmã, que eu tenho uma irmã que nasceu quando eu tinha 12 anos. E então eu fui sempre nessa linha, né? Eu ia trabalhando, ia correndo. Aos 17 anos eu terminei o que na época a gente chamava de segundo grau. E nessa família em que minha mãe trabalhou até aos 12 anos, quando nós saímos de lá, eles me oportunizaram um emprego, não é? Quando eu completei 18 anos em dezembro, eu fui trabalhar já em fevereiro, mas aí o emprego para mim foi o de servente, não é? Porque esse é o lugar que é colocado para a gente. Eu tinha já o segundo grau, né, hoje nível médio, que era um curso profissionalizante, administração, mas o meu lugar era o lugar da servente, da auxiliar de serviço, do cafezinho, da limpeza das salas. E ali se fortalecia a minha consciência de mulher negra. E ali se fortalecia o sentimento de lutar contra essa situação em que nós somos colocadas. Porque a Sônia Terra, nessa realidade de ser a filha da doméstica, de ter uma experiência de ter passado, às vezes, eu não digo fome no sentido bem mais amplo, mas essas necessidades, as privações, foram me fazendo compreender que ali era uma realidade que não era só minha. Esse emprego que lhe foi oferecido, nessas condições, ele, de certa forma, foi assim, um divisor de águas na sua conscientização de hoje? Então, eu já vinha nessa caminhada da igreja, porque eu comecei muito cedo e já participando de um movimento chamado Juventude Operária Católica, JOC, que era um movimento internacional de jovens trabalhadores e que trabalhava justamente com essa formação. Então, eu já tinha essa consciência de classe. Isso se acentuou para perceber sobre essa consciência étnico-racial. É, de fato, um divisor de águas. Porque aí eu podia estar ali, mas eu tinha um lugar determinado. Era o lugar em que a sociedade lhe impôs. A sociedade sempre impôs para as pessoas negras, não é? Sim. E ali para uma mulher negra. Então aquilo, ao tempo que doeu, não me fez parar. Me fez ali buscar conhecer, me entrosar, saber dos outros serviços. E em pouco tempo eu estava assumindo outro cargo naquele local. E depois tive a oportunidade de mudar de função, e hoje estou inclusive aposentada, não é? Porque eu fui trilhando esse caminho de não me acomodar, de questionar, de não aceitar o lugar que queriam impor, que era o meu lugar de mulher negra. Não é? A igreja, nesse particular, foi o primeiro local em que você realmente se sentiu igual a todas as pessoas? Sim, mas há um pouco de controvérsias, porque a igreja ela é constituída de sociedade. Essa igreja também nos faz perceber que nós somos divididos. Essa igreja nos faz perceber que existe machismo. Essa igreja nos faz perceber que há tratamentos diferenciados também. Mesmo quando a gente prega uma igualdade, a igreja é feita de homens e mulheres, frutos de todas essas questões impostas e que tem as suas influências. Mas só que nesse contexto da igreja,
a gente se desafiava a buscar mudanças. Eu era de um grupo que pensava uma igreja diferente, que pensava uma cidadania, né? Que pensava uma construção social diferente. Então, ela realmente foi um alicerce para a minha vida e me impulsiona até hoje a ter uma influência muito cristã, cidadã, em tudo aquilo que eu vou fazer. Nós estamos na semana em que se comemora a consciência negra. É o fato de ainda se precisar ter um dia específico para se tentar essa conscientização. Você acha que é um avanço ou é um retrocesso no sentido de que o preconceito racial ainda está tão grande, o preconceito de cor ainda está tão grande, a ponto de se ter que lutar contra isso? Olha, eu devo te dizer que nós vivemos ainda, em 2019, uma sociedade muito racista. O Dia da Consciência Negra, e aí hoje a gente trabalha muito mais que o dia, a gente trabalha o Novembro Negro, o mês da Consciência Negra, onde o dia só é o 20 de novembro, mas enquanto o movimento negro se buscou organizar o 20 de novembro, era para fazer um contraponto ao 13 de maio, não é, que historicamente colocava uma libertação que não existiu, embora tenha a sua importância histórica, era para poder fazer com que, em uma homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, se pudesse despertar uma consciência nas pessoas da sua origem, do papel, da contribuição da população negra brasileira, desconstruindo todo um processo que a historiografia oficial nos colocava de escravos, e nós dizemos de escravizados, não é? Nós dizemos que aquela foi uma condição que nos foi imposta, mas que há toda uma contribuição na cultura, na história, em todas as áreas das ciências dessa população negra. Então, o 20 de novembro ele é nesse sentido de retomar isso. Então, continua sendo importante celebrar o 20 de novembro, homenageando não apenas Zumbi dos Palmares, que é uma referência, mas trazendo à memória heróis e heroínas que a historiografia oficial não nos traz, falando de Aquapune, falando de Dandara, falando de Serança Garcia, que é um ícone da resistência negra piauiense. Quero falar um pouco mais dela. Inclusive, eu já quero que você fale agora, era uma pergunta que eu iria fazer logo em seguida, mas é incrível, a Esperança Garcia tem uma história muito interessante, uma história marcante a nível nacional, inclusive, e eu queria que você falasse para os nossos internautas a respeito dela, porque muita gente que está nos assistindo agora talvez tenha ouvido falar em Esperança Garcia por conta do memorial, ela nem sabe de quem se trata. Eu queria que você contasse para as pessoas aqui, com mais profundidade, quem foi Esperança Garcia e a importância dela. Com certeza. Na nossa história. Aí eu só quero fechar aqui porque, então, quando você pergunta a questão do 20 de novembro, por que é importante ainda hoje, se é necessário? É necessário que a gente continue, não só no 20 de novembro, mas todos os dias é importante que a gente reforce a necessidade dessa consciência negra, da gente saber as nossas origens, da gente saber a importância da nossa ancestralidade, da gente ter esse sentimento de pertencimento da nossa história, do nosso ser, da gente fortalecer a nossa identidade de homens negros, de mulheres negras, de poder contribuir para que nossas crianças negras, elas possam ter orgulho da sua história, ter orgulho da nossa ancestralidade, ter orgulho desse presente que a gente constrói hoje a partir de todos esses elementos. E aí, ontem, eu fui fazer uma palestra em uma universidade e eu perguntei, alguém sabe me dizer o que se comemora no dia 6 de setembro? E aí, ninguém me levantou a mão, porque ninguém naquela sala, e eu estou incluindo aqui professores e professoras, ninguém sabia me dizer o que era. E aí eu dizia, 6 de setembro é no Piauí o Dia Estadual da Consciência Negra,
em homenagem à Esperança Garcia, que para nós é um ícone da resistência negra brasileira, mas que é piauiense. Uma mulher negra, escravizada, que é semi-alfabetizada ali pelos jesuítas, na região de Oeiras, na fazenda Algodões, que em 1770, precisamente no dia 6 de setembro de 1770, vamos fazer agora 250 anos dessa história, escrevia uma carta ao governador da época, denunciando, veja bem, em 1770, Esperança Garcia escreveu, denunciou os maus tratos que ela sofria, denunciou os maus tratos que o companheiro dela sofria, mas também os maus tratos que as companheiras dela sofriam, né? Que não aguentavam mais ser um saco de pancada, que os filhos não eram batizados. Ela denunciava uma situação que ela vivia. Então, essa história de Esperança Garcia, que só nos foi revelada muito tardiamente, só agora o Piauí começa a se apropriar dessa história, né? E que o Brasil precisa se apropriar, mas antes é preciso a gente fazer o dever de casa. É uma história que a OAB, inclusive agora em 2017, teve uma iniciativa, através da Comissão da Verdade, né, da questão da escravidão, de dar um título simbólico de primeira advogada do Piauí. Esperança Garcia, então, tem esse título simbólico, significativo e revolucionário para a nossa história, porque se entendeu que aquela denúncia, aquela carta, poderia ser tratada como uma petição. Gente, isso é algo que a gente precisa se orgulhar, entende? É a nossa história e é uma história que não se conhece. Sabe por que não se conhece? Porque a nossa história, ela é contada pelo colonizador. E nós estamos num papel, atualmente, de desconstruirmos a história do colonizador e construirmos a nossa história, escrevermos a nossa versão, o nosso olhar, o que nós vivemos, o que nós sentimos. Então, a gente constrói uma nova história. Por isso que é importante a gente se organizar, por isso que é importante ter ainda momentos como esse, em que a gente, de uma forma mais forte, chama a atenção da sociedade, dá uma visibilidade para essas questões. Eu dizia ontem também nessa palestra, a gente não é movimento negro no 20 de novembro. Nós estamos o ano inteiro indo aos lugares, indo às comunidades quilombolas, indo às escolas, indo aos bairros, indo aos mais variados espaços, falar daquilo que nos incomoda, das desigualdades que ainda nos matam. Mas a gente não assume um papel de vitimação. Não, esse papel nós não assumimos. A gente assume um papel protagonista, a gente assume um papel de colocar para a sociedade a nossa contribuição histórica, a nossa contribuição para a história, para a cultura da sociedade brasileira. E aí, nesse papel, a gente retoma também todas as nossas conquistas, toda a importância dessa nossa cultura, toda a contribuição que a gente tem. Então, é isso que faz a importância da consciência negra e desse sentimento que a gente quer provocar também nas pessoas negras, sobretudo, mas sensibilizar as pessoas não negras para dizer que racismo, ele mata. O racismo estruturado na nossa sociedade, ele segue perpetuando as desigualdades, né? A exclusão social, e a gente precisa mudar. O que é que você diria para aquelas pessoas, e infelizmente isso é muito comum, inclusive pessoas negras, que dizem, essa história de racismo, os negros falam muito de racismo, mas os mais racistas são eles próprios que se excluem, como se fosse uma casta ao contrário. O que é que você diria para essas pessoas? Que aí está um ato de racismo. Bastante. Não é? Porque a questão, as pessoas dizem que racismo é mimimi, as pessoas dizem, o próprio negro se discrimina, o negro mesmo é complexado. Veja bem, em uma sociedade em que todos os estereótipos, não é, te fazem cada vez mais se recolher
é algo muito grave. Então, às vezes, essa pessoa negra, ela se salvaguarda negando a sua história, negando a sua cor, no sentido de conseguir conviver nessa sociedade. Né? É uma negação, às vezes, por um desconhecimento. Não é que ele seja um racista, não é que ele faça ele próprio ampliar e aumentar esse racismo, mas é fruto de todos esses elementos que ele vivencia. Quem é que quer assumir para si que é feio, não é, que é marginal, que é burro, que não tem condições de assumir determinadas cargas? As pessoas, elas não querem assumir para si algo que é negativo. E a sociedade está sempre estereotipando. Gente, é impossível a gente falar aqui sem ter que citar exemplos do racismo que acontece todos os dias. Quando você entra num ônibus, que alguém não quer sentar do teu lado porque você vai com um turbante, porque você é uma pessoa negra, que o negro, quanto mais escura a cor da pele, mais ele é vítima desse racismo. Se ele entra no ônibus, ele já é olhado de forma desconfiada. Se você vem na calçada que vem uma pessoa negra, em especial um homem negro, você já muda de calçada porque já acha que é um bandido que vai te atacar. Você não faz isso com uma pessoa branca. E ele pode também ser o bandido que vai te atacar. Quando você vai no estádio, você não chama de macaco o jogador branco por um erro dele. Mas o jogador negro, a primeira coisa que vem é a cor. Sai daí, negro macaco! E aí, quando você chama o outro de macaco ou a outra de macaca, você está tirando a humanidade dessa pessoa, não é? E isso acontece todo dia. Cabelo de bombril, cabelo ruim, não é? Essa história de dizer que cabelo de negro é ruim, que negro é fedido, isso tudo está no imaginário das pessoas, nesse imaginário negativo, tudo de ruim aliado ao negro. Veja bem como isso é forte. Agora imagine isso na cabeça de uma criança, né? Que vai para a escola e aí na sua casa ela tem todo o carinho, o amor, o pai e a mãe, todo mundo diz, meu filho é lindo, é lindo. Quando chega na escola, ele é o neguinho, ele é o macaco, ele é o cabelo de pichainha, é o cabelo de bombril. A criança negra, a professora vem e diz, mãe, vamos tomar os cachos da sua filha, prenda os cabelinhos, porque esse cabelo dela é muito ruim para ficar solto. Por que é isso, se não racismo? Né? Essa história da nossa aparência, do nosso cabelo, dos nossos traços característicos, eles foram negativados. Né? Bom, bonito, é o cabelo liso, né? São os olhos azuis, é a pele branca. E aí isso tem gente, uma força enorme para alguém que não reconhece ainda a força da sua cultura. E é por isso que a gente trabalha a consciência negra, porque a partir do momento que um jovem, que uma pessoa compreende a sua história, as suas origens, passa a ter esse sentimento de pertencimento, passa a ter orgulho da sua história, ela vai reagir diferente a uma atitude discriminatória, a uma atitude racista. Sônia, em relação à mídia, o negro na mídia, eu conversei há alguns 2 programas atrás com a Edna Maciel, jornalista, muito querida, beijo na Edna. Beijo, Edna, te amo. E ela falava a respeito da ascensão de jornalistas negros, o top, né, nas bancadas dos principais telejornais do Brasil. E é uma coisa que levou-se muito tempo. Eu lembro que eu li alguns anos atrás, não faz muito tempo, falando que no Brasil, que, por exemplo, em países nórdicos, onde as pessoas são brancas, olhos azuis, existem países em que 42% de todas as propagandas são veiculadas nos meios, vários meios de comunicação, tem negros ou pessoas que não são brancas nos seus comerciais. No Brasil, salvo engano, não se chega a 20%. Nas novelas, enfim, nos programas, geralmente também a quantidade é ínfima. Você acha que aqui no Brasil está se progredindo em relação a isso? Ou ainda está faltando muito para que se alcance, vamos dizer, pelo menos diminua esse preconceito nos meios de comunicação?
falta muito mesmo. Eu não estou desconsiderando aqui as conquistas, mas considero que o fato de ser manchetes na mídia, o caso agora, por exemplo, da Maju, continua a assumir uma bancada do Jornal Nacional como algo extraordinário, isso demonstra o quanto a gente tem uma sociedade ainda que o negro ou a negra chegar em algum lugar de destaque, isso é uma sensação. Você diz porque o cantor negro se destacou, porque a jornalista negra vai assumir uma bancada. Só de fazer cortar um pouco aqui, é porque a conversa é muito gostosa de se ter. Quando a Maju Coutinho assumiu aquela bancada lá do Tempo, a moça do Tempo, se fez muito alarde, mas nos anos 60, se salvo engano, uma jornalista negra nos Estados Unidos, no auge do preconceito racial, da luta racial nos Estados Unidos, uma jornalista negra já fazia esse chamado do Tempo, né? Mas desculpa, pode continuar. Mas veja bem, um caso, 2 casos, alguns casos para uma sociedade em que a maioria é negra, onde a cara negra não está na mídia, entende? Hoje a gente já consegue ver, vamos voltar, a Glória Maria, para ela assumir, ela teve o cabelo, hoje, não é? As jornalistas podem usar o seu cabelo natural, black power, os seus crespos, mas para uma jornalista negra, principalmente a jornalista, não é? Porque para os homens era mais fácil, mas para as jornalistas negras, elas tinham que assumir características mais brancas, branqueadas para poderem ser aceitas, para poder estar naquele espaço midiático, não é? E a questão é que a gente não se vê, a população negra olha na TV e não se vê, porque está sempre na bancada, são as mulheres louras, não é? Então os homens brancos, e aí a gente tinha essa dificuldade, o que é para uma criança não se vê jamais em uma TV, na publicidade, não se vê nos programas. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, eu trabalho com a autoestima da criança negra, e a gente trabalhando na comunidade Mimbó, há um certo tempo, no auge da Xuxa e tudo, aquelas crianças, elas queriam ser a Xuxa, elas diziam que não gostavam de ser negra, elas queriam mudar a cor delas, e era uma comunidade quilombola que só tinha pessoas negras, mas tinha a TV, que elas passavam a manhã assistindo a Xuxa, e a Xuxa era branca. E ali não tinha as crianças negras. E a publicidade que vinha em seguida não tinha crianças negras. Aí o livro didático também não tem as crianças negras. E quando tinha, era o filho do jardineiro, era o meninozinho, o capetinha, o ruim, o estereotipado. Ou seja, a mídia ela consegue ainda, né, ser uma das principais estruturantes do racismo nessas questões. Então, a gente celebrar 1, 2 pessoas que assumiram determinados espaços, que hoje são âncoras, que já tem... É incrível como a gente está sempre se surpreendendo quando vê um negro ou uma negra em um cargo de destaque, quando ele é protagonista de uma novela. Mas que país é esse, onde a maioria é negra e essa cara negra não está na TV? Agora, o Piauí, só para fechar a questão da mídia, no Piauí nós tivemos, não é? A Laura Leite, que foi a primeira negra mesmo assim que assumiu de frente. Excelente profissional. Não é um excelente profissional, competente, e que assumiu, foi âncora na TV Clube. Mas assim, isso depois de lá para cá, vamos ver quem foi que assumiu enquanto negra e que é âncora de algum programa. Porque essas questões, eu acho que o que a gente trabalha para um dia a gente não ter que dizer, não ter que colocar a cor da pessoa à frente da sua competência. A jornalista negra, o cantor negro, a presidente negra, a deputada negra, onde a gente tem que referendar a cor, como algo que seja diferencial. A gente quer que isso seja o normal. Sônia, qual foi o preconceito racial que mais doeu? Eita, foram tantos, mas eu
devo dizer que nunca foi tão forte o racismo que eu vivi como quando eu assumi um cargo público. Eu, em 2003, eu fui indicada para ser presidente da Fundação Cultural do Estado do Piauí. E aí, a Soninha Terra, que sempre foi uma militante, uma ativista dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de mulheres, passou a ser, não é, questionada. De repente, isso tudo deixou de existir e só estava a Sônia ocupando um lugar que não era dela. Né? E foi muito difícil. Eu vivi na pele a dor de um racismo todos os dias, de dizer que aquele não era meu lugar. Eu vivi o fato de que houve um jornal com editorial colocando que um texto em que o governador não olhou os nórdicos que produziam mais no Estado e foi citando vários nomes, não é, de homens brancos da intelectualidade, né, intelectualidade piauiense, que poderiam ter assumido aquele lugar, e o governador colocou a mim, né, que eu ia transformar aquilo lá numa senzala. Esse texto está aí para quem quiser ver e quiser retomar a história. E isso doeu muito. E isso doeu quando eu chegava e aí eu era julgada pela cor da minha pele e não pela minha competência de estar ou não naquele lugar. Eu recebi cartas com ameaças de morte. Cartas que diziam que sabia onde uma jumenta preta, o curral que uma jumenta preta dormia e que ia explodir esse curral. Que eu, em breve, ia ter um encontro com a Francisca Trindade, que à época tinha falecido, minha amiga, minha grande referência negra, uma pessoa que faz parte da história do Piauí e do Brasil. Então, você receber ameaças de morte, pelo simples fato de você estar num lugar que dizem que não é seu, porque você é uma mulher negra, vinda da periferia, é algo que marca a alma da gente e que não existe reparação desta dor. Porque o racismo traz dores que não cicatrizam, não é? Eu estava iniciando naquela época o meu curso superior, e aí eu parei, porque eu fiquei sem condições. Eu tive que andar com segurança, porque o secretário de segurança dizia assim, olha, quando se trata de psicopatas, você não sabe o que ele pode fazer. Se ameaça, pode fazer. E, de repente, eu estava ali, assumindo algo que eu ia mostrar competência ou não, independente da minha cor. Né? Eu dizia sempre, me julguem pela minha competência ou não, mas não me julguem pela minha cor. Mas era a minha cor que vinha primeiro. Era o fato de ser uma negrinha, né? Como era colocado bem pejorativamente, da periferia, que dizia que aquele não era o meu lugar. E eu acho que foi um momento em que eu me fortaleci muito, mas que fui muito marcada por esta dor, porque não é fácil para a gente ter que levantar todos os dias e dizer, eu vou matar 10 leões por dia, porque esse lugar eu posso, e não é a minha cara negra, é a cara negra de minhas irmãs negras, dos meus irmãos negros, das pessoas que acreditam que nós podemos estar e assumir qualquer lugar, porque nós temos competência para isso. Então, essas coisas, elas violentam a nossa alma. O racismo, gente, ele é muito doloroso. O racismo, ele precisa ser banido. E aí, quando a gente fala, a gente quer também tocar a alma das pessoas para dizer que você precisa mudar de atitude. Porque em cada um é preciso ter uma reflexão. Onde mora o meu racismo? Onde é que eu sou racista? Não é? E a gente é. A gente tem atitudes racistas. Mas eu não sou racista, eu tenho até um amigo que é negro. Não sou racista não, gente. Minha manicure é negra. Não é? A moça que trabalha lá em casa, ela é negra. Eu gosto muito dela. Eu não sou racista. E frases como essa só reforçam o quanto o racismo aí é forte.
eu sou amiga, até o momento que essa pessoa não fizer nada que eu não gosto, porque no momento que fizer, ela passa a não ser a minha amiga, ela passa a ter cor, e é a cor que eu vou colocar em primeiro lugar. Então, são questões como essas que nós precisamos refletir, são questões como essas que a gente precisa dizer que a gente precisa de maior aplicabilidade da lei que coloca o racismo como crime, porque a gente ainda não consegue ter de fato, são muito poucos os crimes de racismo que são punidos. Eu vivenciei esses crimes de racismo, denunciei, e os processos nunca andaram. E olha que eu estava num cargo, não é, dito de poder, né, porque eu estava no cargo do governo, numa presidência de uma fundação cultural, com status de secretaria, e mesmo assim, os processos do racismo não andaram, não. Eu carreguei comigo a dor desse racismo, mas quem fez não foi punido, não é? Então, nós precisamos mudar. E não se muda se não for pela educação. Educação é fundamental. E a cultura é fundamental. Você falou de uma pessoa que eu tinha um amor muito grande, assim, tinha uma grande admiração, que é a nossa saudosa, querida Francisca Trindade. Deus a tenha. Queria que você falasse um pouco dela, do trabalho que eu sei que você está fazendo a respeito dela. Queria que você falasse desse trabalho e da Francisca Trindade. Olha, falar da Trindade é falar de uma mulher corajosa, de uma mulher que foi além do seu tempo, eu acho. Trindade, ela partiu com 37 anos, mas ela foi intensa, ela viveu muito, ela começou na questão de moradia, nos grupos de jovens, a gente se conheceu aí, eu na JOC, ela na Pastoral da Juventude do Meio Popular, e sempre ativa, sempre acreditando, com um compromisso definido. Trindade foi uma mulher de luta. Trindade era minha amiga, minha irmã, sou madrinha da primeira filha dela, com muito orgulho, da Camila Kise, né? Assim, a nossa amizade era muito grande, é sempre difícil falar de Trindade, mas é sempre fácil lembrar de Trindade com carinho, com respeito, com admiração pela mulher que ela foi e pela referência que ela sempre será para a população negra piauiense, para nós mulheres negras, mas para o Brasil como um todo. Trindade vive em cada uma de nós, vive na nossa história. Se você fosse Deus por um minuto, o que você faria? Tem muita coisa para ser feita, né? Mas eu acho que toda a nossa luta é pelo bem viver, é para ser feliz. E ser feliz demanda amor, demanda não competição, demanda solidariedade. Eu acho que o que eu buscaria em primeiro era essa justiça e fazer com que as pessoas pudessem ser mais humanas, as pessoas pudessem banir dos seus corações o ódio, a violência, o racismo, o machismo, o preconceito, porque aí nós teríamos, de fato, essa sociedade que a gente quer, da cultura de paz, do bem viver, porque a nossa luta não é nada para além disso. A gente quer ser feliz, a gente quer ser feliz, a gente quer viver com dignidade, a gente quer ter o direito de ir e voltar, não é? A gente quer poder amar as pessoas, poder abraçar sem medo, não é? A gente quer poder seguir, ir para a escola, ir para o teatro, ir para o cinema, chegar na nossa casa com dignidade, não é? De cabeça erguida. A gente quer ser feliz, gente. Eu acho que o que a gente precisa é isso. E aí a gente precisa de ter esse Deus no coração, esse Oxalá, todas as forças que a gente acreditar, qualquer que seja a nossa religião. Mas a espiritualidade, ela nos move, ela nos faz seguir, não é? Eu sou uma pessoa que eu acredito que as mudanças são possíveis. Eu acredito, não é, que a nossa luta ela pode ser vitoriosa sim. E ela já é, porque cada conquista que a gente tem, a gente vibra com ela.
Cada conquista que a gente alcança, a gente sabe que foi fruto de luta, que muitas outras e muitos outros tombaram para que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre esse tema, não é? Que a gente vai seguir, que outras gerações vão nos suceder e elas terão dias melhores e elas terão uma vida melhor porque nós estamos construindo dias melhores para essas pessoas. Sônia, eu queria agradecer imensamente você ter dado essa entrevista para a gente. Eu queria que você se despedisse dos nossos internautas da forma que você achar melhor, falando, cantando, que eu sei que você é compositora também, né? Fique à vontade. Eu tenho orgulho de ser uma mulher negra. Eu tenho orgulho de ser uma mulher negra. É isso, orgulho de ser uma mulher negra. Parabéns, Sônia. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigada também. Depois de uma conversa dessa, a gente tem muito pouco a dizer, apenas reforçar tudo que foi dito aqui. Vamos acabar com o racismo, ele não leva a nada. A gente agradece imensamente a Terra e Companhia, que sempre nos veste, agradece a sua audiência, reforça para que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, para fazer o nosso canal sempre melhor. E, enquanto isso, a gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.